Já parou para pensar se um milagre é só uma questão de sorte? Pois é, o filme Milagre Azul, aquela história emocionante sobre um orfanato que está quase fechando as portas, talvez esconda um verdadeiro mapa, um guia prático para um conceito filosófico bem poderoso, a lei da atração. Vamos dar uma olhada em como isso funciona? Olha só que frase poderosa essa do Rumi. Ela é a chave de tudo que a gente vai conversar aqui. A ideia é que aquela ajuda que os personagens do filme estavam procurando com tanto desespero, de alguma forma também estava procurando por eles. A história é mais do que só um enredo, sabe? É sobre essa sintonia fina entre o nosso desejo e o nosso destino. Então, a grande pergunta que fica é essa: Milagre Azul é só uma história bonita, daquelas para deixar o coração quentinho? Ou ele está nos mostrando passo a passo como a nossa crença pode de fato moldar o que acontece com a gente? Vamos investigar os mecanismos por trás desse milagre. Tudo começa aqui, o ponto de partida de tudo. Antes de qualquer resultado, antes de qualquer milagre, tem uma coisa que é fundamental. Não é um simples desejo, eu queria tanto. Não. É uma intenção firme, um propósito claro, poderoso e inabalável. E só para a gente alinhar os ponteiros, a lei da atração é basicamente isso. A ideia de que o nosso foco, os nossos pensamentos, as nossas ações, quando estão alinhados, têm o poder de desenhar a nossa realidade. Aquilo que a gente emite para o universo, de alguma forma, volta para a gente. Agora vamos ver isso acontecendo dentro do filme. E aqui tá a primeira pista bem clara. A maioria das pessoas ali no torneio queriam o quê? Dinheiro. Mas a intenção do Papa Omar era outra coisa, era muito mais profunda. Era salvar a Casa Hogar. Esse propósito, que é específico e é altruísta, é o verdadeiro motor da mudança. É a força que começa a mover as peças no tabuleiro. Isso nos leva a um conceito muito legal. Mesmo com o orfanato prestes a fechar, o Omar não agia como um derrotado. Pelo contrário, ele já se portava como o guardião, o protetor que ele queria ser. A energia dele não era de falta, de escassez, era de fé. E é esta atitude que, segundo a teoria, começa a atrair as soluções. E com essa atitude, a gente entra na segunda fase. É aquele momento em que o mundo interno, o mundo da crença, começa a se conectar com eventos, com pessoas no mundo externo. E de um jeito que parece coincidência demais para ser só acaso, sabe? A teoria aqui é a seguinte: quando a intenção é clara, o como as coisas vão acontecer começa a se resolver sozinho. Não é sobre ficar parado esperando, mas sim sobre estar atento a essas coincidências cheias de significado, as sincronicidades que o universo parece colocar no nosso caminho para nos guiar. E que sincronicidade perfeita! Dá uma olhada nisso. De um lado você tem o Omar, com toda a fé do mundo, mas precisando de um barco. Do outro, o Capitão Wade, um cara amargurado, recordista, que tem o barco, mas precisa desesperadamente de uma equipe. Eram as duas peças exatas de um quebra-cabeça. E o destino deu um jeito de juntar os dois. E aqui a gente chega num ponto crucial, que quebra um grande mito. Muita gente acha que a lei da atração é só sentar no sofá, pensar positivo e esperar a mágica acontecer. Milagre Azul mostra que a realidade é o completo oposto disso. A fé deles não foi passiva de jeito nenhum, foi uma fé ativa, em movimento. Eles não ficaram esperando o milagre bater na porta do orfanato, eles foram ao encontro do milagre. Entrar no barco, enfrentar o mar, o medo, o enjoo, cada passo foi uma ação que colocou eles num único lugar onde a vitória era possível. Isso é o que chamam de ação inspirada. Isso nos leva direto para o ponto de virada da história. Um momento crítico, um teste de fogo em que os personagens se deparam com um dilema moral que vai testar a integridade de toda essa jornada. E a encruzilhada é essa. O Capitão Wade, no desespero, sugere uma mentira para garantir a vitória e o dinheiro. Para eles, que precisavam tanto daquele prêmio, a tentação devia ser gigantesca. A escolha que eles fizessem naquele momento ia definir absolutamente tudo. E aqui está a conexão mais profunda com a lei da atração. Trapacear seria agir a partir do medo, da crença de que a gente não é bom o suficiente para vencer por conta própria. Seria mudar toda a vibração para a escassez. Ao escolher a honestidade, Omar manteve a sintonia com a confiança e a fé que os levaram até ali. E essa escolha pela integridade nos leva direto para o clímax. O resultado final não é só uma vitória num torneio de pesca. É o símbolo físico, palpável, de todo esse processo alinhado. Aquele marlim gigante não foi sorte. Dentro dessa lógica que a gente está explorando, ele foi a materialização de tudo que a gente viu. A intenção pura, a fé inabalável, a ação corajosa e, o mais importante, a escolha pela integridade. Foi a resposta física do universo para uma jornada interna.
Então, se a gente fosse resumir essa jornada toda, a fórmula do milagre que o filme nos apresenta é mais ou menos essa. Comece com um desejo que vem lá do coração, alimente esse desejo com uma crença que não se abala nas dificuldades e, finalmente, tenha a coragem de agir e ir para o mar. E para a gente fechar, fica essa reflexão aqui. Talvez o grande prêmio no final não tenha sido peixe ou dinheiro. Talvez o verdadeiro milagre seja todo o processo interno de alinhar o desejo, a crença e a ação. Porque no final das contas é esse alinhamento que torna o que parece impossível, possível.